Tema de hoje: a diferença entre ser amado e ser agradável. Há uma diferença entre ser amado por Deus e ter uma maneira de viver a vida cristã que seja agradável a Ele. O primeiro determina o nosso valor e tem a ver tanto com o que Deus é como o que nós somos. O segundo tem a ver com o nosso comportamento e nada a ver com Deus ou com o que nós somos. Ser amado não tem nada a ver com sua performance, apenas com o que você é. Sei que isso pode ser uma espécie de choque para você, mas o mesmo acontece em nosso relacionamento com Deus. Não podemos fazer nada para fazer com que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. Também não podemos fazer nada que faça com que Ele nos ame menos. Mas quanto prazer Ele sente por nossa causa, isso é outra história. Muitas pessoas concluíram em seu subconsciente que uma vez que Deus as ama, Ele também está satisfeito com elas. Isso simplesmente não é verdade. Existem dois tipos de comportamento errado, e sei que eles nascem de um entendimento errado, mas não há como tratar o efeito sem tratar a causa. Há muitos cristãos se esforçando por merecer o amor do Pai, mas o amor divino não tem nada a ver com performance. Jesus, ao contar a parábola do filho pródigo, não disse que o pai estava desmotivado para amar ou perdoar seu filho quando este regressou para casa. Não. O amor daquele pai não tinha absolutamente nada a ver com a performance de seu filho. Muitos estão vivendo nesse extremo. Acreditam que deveriam merecer esse amor e nunca conseguem viver à altura do que idealizaram. Mas há outro tipo ou grupo de cristãos que sabe que a performance não determina valor ou aceitação, a ponto de não se importar com isso. O problema é que essas pessoas não entendem que para agradar a Deus, diferente de ser amado por Ele, temos de dar o melhor de nós. Toda e qualquer pessoa tem o mesmo valor aos olhos de Deus. Todos são amados por Deus. Mas a pergunta a ser feita é: estamos todos agradando a Deus? O princípio de agradá-lo é bíblico. Há uma maneira de viver e agradar a Deus. Isso deve ser praticado e devemos progredir nisso. É simples assim. Romanos 8,8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Uma pessoa que está na carne é amada por Deus? Claro que sim. E ela está agradando a Deus? Claro que não. Uma pessoa que não consegue andar em fé é amada por Deus? Sim. E ela está agradando a Deus? Claro que não. Nenhum de nós pode se esquecer disso. Tanto o ser amado por Deus como o ser agradável a Deus estão relacionados com o valor. Porém, um determina o nosso valor para Deus, enquanto o outro determina o valor de Deus para nós. Muito mais do que apenas ser extraordinariamente amado por Deus, o que determina o nosso alto valor para Ele, nós também devemos procurar em tudo agradar a Deus, o que determina o alto valor dele para nós. A falta dessa compreensão básica tem impedido muitos de avançar a uma dimensão maior de intimidade com o Senhor. Alguns sabem que, como filhos, são tão amados pelo Pai
Quantos outros? O que infelizmente ignoram é que poderiam agradar mais ao Pai e desfrutar muito mais dele do que já chegaram a experimentar. Essa lei de reciprocidade define a intensidade do nosso relacionamento com Deus, mas também define o nível de conquistas e experiências que podemos ter com Ele. Quero demonstrar que ir mais fundo é nossa responsabilidade. Não se trata de algo que depende somente de Deus. Pelo contrário, depende de nós usarmos ou não os princípios que Ele instituiu e revelou. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.